Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último painel do primeiro dia Febraban Tech 2023. Ufa, que dia intenso, hein? Vamos falar agora, mas não acabou ainda, hein? Vamos falar agora de um assunto primordial para o desenvolvimento do país, a erradicação da pobreza. E para isso, um convidado mais que especial. Temos aqui hoje Edu Lira, que é o fundador e CEO da ONG Gerando Falcões. Edu foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens que podem mudar o mundo, entrando para o time da Global Shapers. Gerando Falcões está presente em mais de 6 mil favelas brasileiras, capacitando pessoas e lideranças. Com seu projeto Favela 3D, quer transformar a pobreza das favelas em uma peça de museu, antes de Mato ser colonizado. Recentemente, a convite do Pacto Global da ONU Brasil, Lira apresentou a Favela 3D na Assembleia da Organização das Nações Unidas e hoje vem dividir seu conhecimento, experiência e aprendizado conosco. Obrigado, Edu. E para nos acompanhar nesse debate, convido também Kleber Alencar, que é diretor executivo do Grupo de Serviços Financeiros da Accenture, empresa parceira da Gerando Falcões e importantes projetos. Bem-vindo, Kleber. Obrigado. Obrigado, Kleber. Bom, passo agora a bola já para o Edu e na sequência ao Kleber. Edu, por favor. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, participar desse evento, agradecer a Febraban. Tem um monte de amigos aqui queridos, de Rodolfo, que é CEO da Accenture, uma das maiores empresas doadoras da Gerando Falcões. Só nesse ano corrente, mais de 10 milhões de reais investidos em tecnologia e inovação para fazer a Gerando Falcões ser ainda melhor no combate à pobreza. E um amigo, por sinal, que eu queria inclusive pedir uma carinhosa salva de palmas para o Rodolfo e para a Accenture, por tudo que tem feito pela Gerando Falcões. Tem vários bancos aqui que são patrocinadores, amigos, inclusive Bruno Setúbal, que está aqui, da Nava, um irmão, um exemplo de cidadão, de filantropia, de cidadania, que tem me ajudado integralmente no boarding da Gerando Falcões, inclusive. Queria pedir de novo também para Bruno Setúbal uma carinhosa salva de palmas pelo tudo que faz, mobilizando recursos, doações. Obrigado, Brunão. Meu time está aqui, Júlia Machado, que é CFO da Gerando Falcões, Ju Plaster, que é diretora de desenvolvimento e parcerias. Obrigado, meninas, por estarem aqui. Eu estou muito feliz. O que eu acho? Que nós temos dois grandes desafios como sociedade. Um é o tema ambiental, nós temos que salvar o planeta. E por outro lado, nós temos que vencer a pobreza. Essa combinação de aquecimento global e pobreza está levando a gente para um precipício que vai ser uma derrocada civilizatória. A gente precisa se levantar intencional contra a pobreza e derrotá-la antes que seja tarde demais e a gente chegue num estágio de não reversão. O que pode ser um estágio de não reversão? Se você parar para pensar, na última década existiam 7 mil favelas. Em 10 anos nós pulamos de 7 mil favelas para quase 14 mil favelas. Dobrou de tamanho. Se isso fosse uma franquia, seria maior do que Burger King, Correio e McDonald's juntos. Então tem um erro aqui nosso como Brasil que a gente tem que consertar. Agora a boa coisa é que nós temos um momento, uma janela aberta. Tecnologia é fundamental para a superação da pobreza. Você escala com tecnologia, você inova com tecnologia, você amplifica o impacto com tecnologia. E quando eu venho falar para uma plateia do setor bancário, tem uma tecnologia que é fundamental para a superação da pobreza também, que é o microcrédito, que é a microfinança. Então você atrelar microcrédito, microfinança, uma estratégia de desenvolvimento social com uma estratégia de desenvolvimento econômico bem executada na ponta para a superação da pobreza, isso pode ser uma alavanca fundamental para a mudança do país. Eu tenho um vídeo que eu queria rodar aqui a vocês, que é da Gerando Falcões, de um projeto nosso de inovação social chamado Favela 3D, que combina políticas públicas e tecnologias sociais na favela para destravar valor
e quebrar o ciclo de pobreza. A gente não quer passar uma demão na vida do favelado, mas queremos ressignificar a sua experiência de vida na favela. Eu passei os últimos 3 anos da minha vida me dedicando integralmente a esse projeto, já com resultados significativos. Domingo teve 8 minutos dele no Fantástico, e eu queria pedir que vocês rodassem um vídeo para que todo mundo conhecesse um pouco desse projeto, por favor. A pobreza é como uma bomba relógio, e se a gente não desarmar, ela explode. A Gerando Falcões está presente hoje em mais de 6.000 favelas espalhadas por todo o Brasil, trazendo tecnologias de ponta para transformar a vida de quem está na outra ponta da sociedade. E através do projeto Favela 3D, digital, digna e desenvolvida, estamos conectando políticas públicas com novas tecnologias sociais para quebrar o ciclo de pobreza nas favelas. Viajamos o mundo todo em busca das soluções mais inovadoras e aceleramos muitas outras por aqui. Construímos em apenas 4 dias casas inteiras feitas com materiais reciclados. Implementamos postes de luz nas ruas feitos com garrafas PET e placas solares. Tornamos o lixo das casas em uma fonte de renda para os mais pobres. Fizemos pavimentação e paisagismo dos espaços públicos. Transformamos espaços abandonados em locais lúdicos para as crianças brincarem. E implementamos o CEP digital para que agora todo mundo possa ter um endereço. Assim, transformamos a favela em um laboratório de inovação social, com clínica de telemedicina, favela 5G, barraco terapêutico e a última milha de entregas logísticas, feitas pelos próprios moradores. E descobrimos que a mudança tem que ser contínua, sistêmica e feita em colaboração com governos, iniciativa privada e a sociedade civil. Foi por isso que criamos a nossa mandala social, com 8 pétalas de intervenção multidimensional, com urbanismo social e moradia, acesso à saúde, educação, cultura de paz, primeira infância, esporte, cultura e lazer, geração de renda e resiliência climática. No centro dessa mudança está o Programa Decolar, uma plataforma de tecnologia digital que constrói trilhas individuais e personalizadas de superação da pobreza para cada família. E a gente acompanha todos os dados e estatísticas dessa transformação através do nosso dignômetro, mostrando em tempo real como estamos vencendo o analfabetismo, zerando a fila em creche e reduzindo um desemprego que era de 70% para menos de 5% e criando uma condição de pleno emprego na favela. E é assim que o projeto Favela 3D está tirando comunidades inteiras da rota da miséria e colocando em trilhas dignas, em uma mudança de baixo para cima e de dentro para fora. Porque o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. Obrigado. Bom, temos uma imagem ali do que a gente acredita que a pobreza ela é sistêmica. Então, quando a gente pensa em pobreza, a gente logo pensa em alguém sem dinheiro, né? Essa também é uma pobreza, mas existem muitas outras pobrezas, inclusive a pobreza energética, educacional e por aí vai. Então eu viajei o mundo, o melhor case que eu encontrei foi em Medellín, que tinha cartel de Cali, cartel de Medellín, Pablo Escobar, toque de recolher às 18 horas. Em 20 anos eles transformaram essa cidade num case de inovação pro mundo inteiro. E o que eu aprendi lá é que não existe uma bala de prata para vencer pobreza. Existe uma intervenção multidimensional que você cria, sobretudo o que a gente faz na Gerando Falcões, trilhas individuais e personalizadas de superação da pobreza para cada família que está ali no território. Porque a pobreza que afeta a vida do João afeta a vida da Maria de uma forma diferente. Em ciclos de 1 ano a 2 anos, a gente consegue fazer a emancipação social dessas famílias, tirando elas da pobreza extrema e levando para a dignidade. A gente acredita que o contrário de pobreza não é necessariamente riqueza. Não dá para todo mundo ser rico no Brasil, mas todo mundo pode ser digno e ter uma vida digna. Então, essa aqui é uma agenda de inovação social, uma agenda de tecnologia, de enfrentamento à pobreza,
pobreza, e não apenas transferência de renda, porque projetos de transferência de renda é fundamental no Brasil, mas isso gera o alívio da pobreza, mas não a superação da pobreza. E o que a gente quer é entregar trilhas para favelados no Brasil inteiro de superação integral da pobreza para que eles tenham a sua emancipação social. A gente entrega nesse ano as 2 primeiras favelas 3D e agora estamos numa agenda de escalar isso no Brasil para fazer com que a pobreza da favela vire uma peça de museu antes de Marte ser colonizado. Então a gente quer vencer a pobreza e, como consequência, dar um olé no Elon Musk. Obrigado. Obrigado, Edu. Sempre bom te ouvir. Já passo para o Kleber também para fazer uma fala inicial. Por favor, Kleber. Edu, obrigado pela parceria. Para mim é uma honra e uma felicidade. Eu não podia ser mais feliz do que eu sou hoje, trabalhando, fazendo o que eu faço e dedicando meu tempo com a Gerando Falcões. Clebinho, e a gente tem em você um sócio também. Eu sei que você foi promovido recentemente e virou sócio da Accent, mas você também é sócio social da Gerando Falcões e um cara que saiu da favela, se tornou sócio de uma empresa multinacional, uma das maiores, talvez a maior consultoria do mundo, do planeta Terra, e trabalhando e dedicando tanto quanto você se dedica a Gerando Falcões. Eu queria pedir para esse cara aqui uma salva de palmas também, porque ele merece. Kleber Alencar, obrigado, irmão. Pô, não tá combinado, não faz esse negócio não. Como o Edu falou, respira fundo aí, Clebinho. ele não fala, eu não fico falando que eu saí da favela porque eu fico emocionado. Mas saí e deu tudo certo para mim e agora estou na minha hora de retribuir também, assim como o Edu está fazendo. E uma coisa que a gente está tentando construir e que a gente queria convidar vocês a refletir, a gente não tem a solução, mas a gente tem uma ideia. E a gente veio aqui dividir uma ideia com vocês hoje, a gente não veio trazer uma solução. Por quê? Porque aqui tem muita gente que entende do que a gente vai falar. O Edu já falou de pobreza, mas a gente quer falar como é que os bancos, instituições financeiras, fintechs, toda essa novidade, como é que isso pode ajudar o pessoal a sair da pobreza e não voltar mais, que é a emancipação, que é o que o Edu falou. Não estamos falando de assistencialismo, não estamos falando de nada. Então eu queria dividir com vocês uma ideia aqui. Podemos passar o próximo, por favor? Eu queria mostrar aqui um negócio simples, mas que boa parte aqui adora um gráfico, né? Por questão de ofício, mas eu vou dividir com vocês. O Edu comentou que a gente faz com o programa Favela 3D e o Decolagem, uma trilha personalizada para cada família, para cada pessoa da família, dizendo e deixando muito claro como é que ela vai fazer para sair da pobreza. Quais são os sonhos dessas pessoas para que ela saia da pobreza e não volte nunca mais para essa situação. Então, isso chama-se personalização, aquele negócio que muitos bancos ainda estão apanhando para fazer. Na favela a gente já faz. A gente já tem a trilha personalizada dos favelados, como é que eles vão sair da pobreza para não voltar mais. E esse negócio é muito potente. Por quê? Porque se a gente olhar aquela curva de baixo, aquela curva azul, ela é a curva planejada. É a curva que a gente fala, olha, família, tá aqui o seu sonho que você falou pra gente, botar os filhos na escola, tirar documento, arrumar um emprego, empreender numa determinada coisa na frente da casa que ela está construindo, seja lá o que for a jornada de sonho dessa família. E a gente está com o Decolagem acompanhando isso. Aí a gente foi para Bangladesh, que já foi, pelo que o Edu me ensinou, o país mais pobre desse planeta. A gente foi lá aprender como é que eles saíram dessa situação. E sabe o que nos impressionou? Eles criaram um banco. O quarto maior banco de Bangladesh é o banco de uma ONG chamada BRAC, que está ali em cima. E sabe o que eles fazem? E que a gente não faz no Brasil ainda? Esse banco não é um banco
comercial como a gente está acostumado. Ele é um banco que pega essa trilha que nós acabamos de falar, de saída da pobreza e de sonho de cada família, e ele chega no momento adequado, no momento certo, em cada uma delas, e oferece o produto ou serviço financeiro mais adequado para o momento. Não é emprestar dinheiro para depois alguma coisa dar errado e ter que ir lá e tomar de volta o bem, ou seja lá o que for. Então, vou dar um exemplo prático. Se a família colocou no plano que ela vai comprar uma cabra para ter leite, uma galinha para vender ovo e uma cadeira de cabeleireiro para criar o negócio dela, no momento da trilha, o Banco BRAC chega e diz, olha, toma aqui seus 5 mil reais e você vai comprar isto aqui. E aí ela dá um salto. E a hora que ela vai injetando dinheiro, ou serviços financeiros, eu digo serviços financeiros, porque em determinado momento não é dinheiro que a pessoa precisa ter, é uma carteira digital, é um seguro, é um financiamento diferente, são serviços financeiros, não estou falando de bancarização somente. E aí ela vai injetando, ela muda a curva, a pessoa sai mais rápido da pobreza e não volta mais. E sabe o que é muito louco? Sabe qual é a inadimplência? 0,4%. Ou seja, não, a baixa renda não paga, o favelado paga, em Bangladesh ele paga porque o dinheiro é injetado pelo banco no momento certo, o serviço financeiro adequado é colocado no momento certo, e sabe o que acontece no final? Depois que emancipou a família, ela não vai voltar mais para a miséria, os bancos comerciais compram essa carteira, porque esse daí não é um banco que tem com esse propósito. Então, o convite que eu queria fazer para vocês, que tem tantas ideias para solucionar os problemas das empresas para as quais vocês trabalham, e eu me incluo nisso, para a gente pensar um pouco desse negócio em conjunto, como é que a gente cria um grande programa de desenvolvimento, um banco, uma instituição financeira, eu não sei o nome disso, mas alguma coisa que faça com que as pessoas consigam acelerar a saída da pobreza como o Bangladesh fez. Então essa é a provocação e o convite, Edu, que eu queria fazer para esse público aqui. Só um comentário, Amaury, se me permite, rapidamente. A Amaury, que cuida de sustentabilidade das ações, tem um olhar social dentro da Febrabran, tenho certeza que a gente vai construir uma linda história. A Bangladesh, que foi tão pobre e hoje cresce 6 a 8% ao ano, cresce mais do que a China em porcentagem. Então você tem ali uma visão de uma estratégia social e uma estratégia econômica de geração de negócios e crédito para a superação da pobreza. Então não é necessariamente o morador de Bangladesh que define ali quanto que ele quer, 10 mil, 15 mil, é quanto ele precisa naquele momento para dar o próximo passo. Deu o próximo passo, consolidou o próximo passo. Então eu visitei lá aldeias, a área rural, comunidades, que a chefe da família, porque tem um foco específico na mulher, inclusive, mulher foi o elo de mudança social de Bangladesh, foram as mulheres. Mulheres que começaram com microcrédito, compraram X número de galinhas, começaram a vender os ovos, depois compraram X número de cabras, depois venderam leite, depois compraram uma casa na favela, começaram a alugar. Então elas começaram a ter 3 rendas diferentes, diversificaram sua economia para ficar mais resiliente aos choques econômicos. Além de educação financeira, toda aula elas tinham que levar evidências de que elas estavam poupando dinheiro, e quem não poupasse dinheiro era retirada do programa. É um princípio da BRAC, tem que economizar, tem que guardar, senão está fora do programa. Então tem toda uma visão de desenvolvimento para o país. Eu acho que a oportunidade, Amaury, aqui é do quão importante é o sistema financeiro para transformar o país. Então o sistema financeiro estar conectado com a ponta, o sistema financeiro ir além da redoma de vidro, da Faria Lima, e ir conhecer a favela, ir conhecer as periferias, ir conhecer a ponta. Tem mais favelado no Brasil do que gaúchos, são 16 milhões de favelados. Se favela fosse uma federação, seria o 4º maior estado do país.
Então você tem uma plataforma de negócios na favela que precisa ser plugada a sua API com as APIs de negócio do Brasil, mas com uma estratégia social. Não necessariamente para sufocar ou para enforcar, uma visão só de dar crédito, empurrar crédito no cidadão na ponta, mas dentro de uma estratégia e uma visão de desenvolvimento social para a superação da pobreza. Edu, como a gente conversou no backstage, a Febraban não vai te deixar mais em paz, viu? Você, Juliana, e de imediato já quero também colocar à disposição da Gerando Falcões, nossa plataforma de educação financeira, Meu Bolso em Dia, enfim, vamos trabalhar juntos. Kleber, você não tinha comentado essa história inspiradora também, né? Bom, muito bom ouvir histórias de um projeto tão inspirador, né? Acho que agora a gente pode passar para nossas perguntas, né? Enfim, para complementar a nossa conversa. A primeira pergunta que quero fazer para o Edu. Edu, bom, a erradicação da pobreza de forma sustentável, como você bem colocou, passa por educação, emprego, inclusão financeira, inclusão digital e inclusão social. Ao lado de políticas públicas, a ação das empresas privadas acelera e amplifica esses esforços, trazendo dinheiro, abrindo oportunidades de inclusão com emprego e educação. Então, Edu, queria ouvir um pouco de você, qual o papel dos bancos e das instituições financeiras nessa jornada de erradicação da pobreza? Como que a gente pode ajudar? Olha, eu acho que o Brasil tem um setor bancário muito forte, pujante. Quando a gente pensa em inovação, tecnologia e inovação, a gente tem que fazer tomar uma decisão corajosa de levar os serviços bancários para determinadas regiões e localidades que jamais chegariam, e às vezes você vai levar até no começo para perder dinheiro. E tá tudo bem. Mas você vai perder dinheiro por um lado, mas vai tornar a marca friendly, amigável por outra, mais acessível para a população. E por outro lado, os seus executivos, eles vão aprender muito mais, porque estão lidando com uma outra ponta da sociedade, com outro tecido, com outro código local, com uma outra cultura, com outro CEP. Então isso pode oxigenar toda a organização e tornar a organização muito mais competitiva, muito melhor. Então tem um efeito também para fora, mas tem um efeito muito poderoso para dentro. Senão a gente corre o risco de estar liderando uma companhia dentro de uma redoma que passa a não reconhecer o Brasil real, as mudanças que estão ocorrendo nos territórios, que de repente isso se cresce demais, vira uma onda, ao ponto de ser irreversível. Então o board, os conselhos têm que suportar os seus executivos, a sua diretoria para tomar decisões tão estratégicas como essa. A outra coisa é que é fundamental estar conectado com a sociedade, estar conectado com as inovações. As inovações vêm das periferias, né? É importante para as grandes companhias estarem conectadas com as periferias, porque historicamente as inovações são prototipadas nas periferias. Então essa junção entre o centro e a ponta, derrubar muros, construir pontes, ela é crucial. Quando eu convivo com o Rodolfo, eu me torno um cara melhor, e o Rodolfo também, a Accenture se torna melhor, a Gerando Falcões também. Então é bom para ambos os lados, e quem ganha com isso é fundamentalmente o Brasil. Então eu acho que a gente entrou num século que é o século mais desafiador da nossa história. A gente tem mudança climática, a gente tem guerra em andamento, a gente tem desigualdade a ponto de um estopim, a gente tem fome no Brasil, e microcrédito, serviços bancários bem feitos, conectado a uma estratégia social de ponta, pode acelerar mudanças e levar o Brasil para um lugar diferente. Então, tem uma frase que eu adoro, que a sua cabeça pensa onde seus pés estão. Então, se os nossos pés forem apenas Faria Lima e Paulista, nós vamos pensar Faria Lima e Paulista. Agora, se você vai para a ponta, vai para o Capão, vai para as favelas do Edu, vai conhecer a Gerando Falcões, vai viver esse Brasil real, vai para Bangladesh, você vai oxigenar e vai ter a capacidade de pensar esse Brasil que está para além das redomas. Esse é o desafio que a gente tem diante de nós, um desafio do século, só que é um desafio do nosso tamanho. A gente consegue entregar esse serviço para o Brasil. Eu acho que se Marte for colonizado, eu falo isso com a paixão da minha vida, se o Elon Musk
colonizar Marte, antes da gente resolver os problemas mais básicos aqui embaixo, vai ser um tapa na cara de todos nós como sociedade. Mas se a gente se junta em torno de ecossistemas, a Nava põe o melhor dela na mesa, sabe? A Accenture põe a melhor dela, a Febraban põe o melhor dela. Eu achei lindo a atitude da Febraban, porque a princípio eu não poderia vir. Eles foram determinados e não desistiram de mim. Botaram o Maurício Minas. Cadê o Minas? Tá por aí o Minas? Botaram o Maurício Minas para me ligar, o Rodolfo, sabe? Todo mundo, até que eu... E o Clebinho, quando o Clebinho ligou, aí eu vim. Então, para o que eles falaram, essa plateia, esse público tem que ouvir a favela falar, Edu, sobre inovação, sobre protagonismo, sobre transformação, sobre as coisas grandes que a gente tem feito na favela. Então, eu estou absolutamente excited com os desafios que tem diante de mim, com a mudança que a gente vai fazer e com a nossa capacidade de trabalhar em colaboração. Eu queria que vocês guardassem uma frase. Não importa quanto dinheiro você tem, se muito ou pouco, não importa se você é do condomínio ou da favela, a única forma de sobrevivência no século XXI é através da colaboração. Bacana, Edu. Bom te ouvir. Bom, ouvi um pouquinho do Kleber agora. Kleber, passando para você, na sua opinião, se as ações sociais estão ganhando a atenção das empresas, do sistema financeiro, né? Se tem visto evolução, tem um pouco... Qual caminho você tem visto? Eu tenho, sim. Né? Começando pelo fato de ter tanta gente aqui na plateia hoje. Né? Isso aqui é uma prova cabal, isso aqui é a melhor prova de que esse negócio é importante. Né? Talvez há algum tempo atrás a gente não teria 2 ex-favelados no palco da Febraban falando para tanta gente assim, tá certo? Então, eu vejo que esse é um tema super importante. E a gente, como consultoria, né? Eu vou em muitos clientes também, e os meus colegas, e o Edu também está sempre em muita empresa. Eu nunca vi, essa eu acho que é a parte boa, né, Edu? A gente sempre é mais otimista do que pessimista. Onde a gente vai, Amaury, as empresas estão começando a levar isso a sério. Eu me lembro, há 10 anos atrás, era negócio para inglês ver. Chamava a área de sustentabilidade, ninguém nem sabia onde era o escritório dentro da empresa. Tinha 2, 3 gatos pingados para falar que cuida do lixo, da luz, da descarga, para economizar, tá certo? Agora não é mais assim. Agora o acionista está cobrando, quem tem capital aberto sabe do que eu estou falando. Esse negócio, você olha a valorização das empresas que têm um aspecto de ESG mais avançado, é maior do que as que não têm. Então, esse é um negócio que está começando a mexer no bolso. E todo mundo sabe que o bolso é uma parte sensível de todos nós. Então, a resposta, Amaury, eu estou vendo um movimento, sim, nas empresas, muito, muito positivo. E isso a gente vê pela quantidade de empresas e pessoas querendo ajudar. Né, Edu? O Edu, quando começou vendendo livro lá atrás, não tinha quase ninguém para ajudar. Hoje a gente gasta muito tempo conversando com empresas que querem ajudar. E isso é incrivelmente fantástico. E ajudar genuinamente. Não é ajudar para botar num relatório que fez alguma coisa, um cosmético, é de verdade. Então, eu acho que a gente está apontando para um futuro muito melhor do que o que a gente achava que ia ser lá atrás. Eu estou otimista e estou feliz. Legal, é uma demanda do consumidor, do acionista, do funcionário, né? E as empresas sustentáveis continuam ou são mais lucrativas, tá? É possível fazer os dois, tá? Bacana. Bom, mais uma pergunta para o Edu. Edu, a tecnologia e a inclusão digital tem um papel transversal em todos os seus projetos, desde a formação de pessoas para trabalhar com tecnologia, até o seu uso na investigação e organização dos dados, que são o núcleo do projeto Favelas 3D. Como aumentar esse impacto com o uso de tecnologia, que é um dos grandes temas dessa edição também do Febraban Tech? Tá, olha, a tecnologia permeia basicamente tudo que a Gerando Falcões faz. A gente, tô vendo ali o Kurt, que é um amigo, bom revê-lo, amigo. Obrigado por estar aqui, tá? Obrigado mesmo. A Accenture, por sinal, já deve ter investido mais de uns 6 a 7 milhões de reais para criar uma plataforma nossa chamada Decolagem, onde a gente cria trilhas individuais, como a gente disse, de superação da pobreza para cada família. E você consegue medir com essa plataforma quanto tempo cada família leva para
ter a sua mobilidade social? Por que a família X consegue ter a mobilidade com mais velocidade do que a família Y? Por que lares cujo as famílias são as mulheres são arrimo de família, remove com menos velocidade? Aonde tem pessoas, famílias com usuários de drogas? Qual é a mobilidade social dessas famílias? Quando você coloca microcrédito, quando você faz a inclusão produtiva no mercado de trabalho, então você consegue tomar muito mais decisão baseada em dados para fazer efetivamente a superação da pobreza. A gente tem trabalhado com tecnologia o tempo inteiro, com leitura de dados, para conseguir tomar as melhores decisões e acelerar a superação da pobreza. Acho que o grande desafio nosso é como que a gente consegue dar um salto quântico nessa agenda social. Se a gente tem 14 mil favelas, 16 milhões de brasileiros que vivem em favelas, tantas pessoas passando fome, a gente tem que descobrir uma forma de entregar um salto quântico, de fazer uma mudança, não um salto incremental, mas um salto quântico, de fazer uma mudança no tempo, rápida, com muito mais velocidade. Se a gente não desafiar o melhor de nós, não levar a nossa capacidade técnica ao limite do rompimento, se a gente não juntar as melhores pessoas e as melhores empresas para fazer isso, a mudança vai ser na margem da linha, vai ser muito pequena, vai ser muito curta, vai ser muito lenta e a gente pouco vai fazer nesse século. Então, a Gerando Falcões, o que a gente tem feito através da nossa missão é mobilizar as melhores empresas que querem participar dessa missão, as melhores pessoas, os melhores voluntários, doadores, colaboradores, montando um time extraordinário. Inclusive, nessa semana, a Gerando Falcões completa 12 anos. 12 anos atrás eu tinha começado a Gerando Falcões vendendo livro de porta em porta. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros. Eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões. A gente saiu de zero para ter quase 300 funcionários diretos e quase 600 indiretos. Saímos do zero para estar presente em 6 mil favelas do Brasil. Saímos do zero para hoje ser uma ONG com quase 130 milhões de reais de orçamento anual. Saímos do zero para fazer uma entrega da Favela 3D, que está inspirando e iluminando políticas públicas. Saímos do zero para esse ano formar mais de 15 mil pessoas e ter a meta de empregar mais de 12 mil jovens de favelas, negros, que nunca tinham ido na vida na Faria Lima, na Paulista, incluir essas pessoas no mercado de trabalho, no campo de tecnologia, para trabalhar com programação, para trabalhar com design, com fotografia, nos mais diversos setores da economia brasileira. Em 3 anos a gente deve quase que empregar mais de 60 mil pessoas. Inclusive a Accenture acabou de assinar um cheque de 3 milhões de dólares para esse projeto, totalizando quase 15 milhões de reais de investimento para investir no brasileiro. Só que naquele brasileiro que tinha ficado de fora, que não foi chamado para o samba, que não foi chamado para dançar, que ficou do outro lado da margem. Então, essa comunidade que está aqui, essa sala que está reunida aqui, tem por obrigação pensar e criar tecnologias para aquela outra comunidade de um Brasil inteiro que ficou de fora e que nunca foi escolhido antes. Esse é o nosso desafio. Aqueles outros 99% que nunca foi escolhido, que nunca acessou a FGV, que nunca acessou as melhores universidades, que nunca foi convidado para a festa. Esse é o nosso desafio como brasileiros. E aí, tecnologia, inovação é fundamental. E, sobretudo, coragem. Coragem de fazer a coisa certa. Eu costumo dizer, para encerrar agora, amor, que a pobreza é como uma bomba relógio. A certeza que você tem é que ela vai explodir. Mas se você descobre uma bomba relógio aqui de baixo, você tem que ter 3 habilidades fundamentais para desarmar essa bomba relógio. A primeira, profundo conhecimento técnico, senão você corta o fio errado. Para ter conhecimento técnico, tem que se relacionar com o desafio, tem que se relacionar com o problema, tem que ir lá, tem que participar, tem que se envolver. Segundo, ternura, porque é uma bomba. Você tem que ter ternura para lidar com esse desafio. Tem potência, mas tem vulnerabilidade também. Tem que ter jeito, não pode ser atabalhoado. E terceiro, paciência. Não é um fast food social. Leva algum tempo. Você tem quick wins, pequenas vitórias, mas é uma jornada de longo prazo, mirando décadas de longo prazo. Aí a gente vira o jogo do nosso país de uma mudança de baixo para cima, de dentro para fora. As grandes mudanças nunca vieram de cima para baixo.
As grandes mudanças podem vir da sociedade civil organizada, pode vir das empresas, pode vir do terceiro setor, e isso iluminar e inspirar políticas públicas no Brasil inteiro. Ainda explorando um pouquinho aqui o tema de tecnologia, quero ouvir você, Kleber. Como a Accenture vê o impacto positivo na formação de pessoas para trabalhar com tecnologia? Como que a gente pode fazer com que essas pessoas encontrem pontes para trabalhar depois de treinadas? Você falou de ponte, eu acho interessante esse negócio, né? Porque às vezes a gente precisa pensar, um pouco o que o Edu falou, né? A cabeça pensa onde o pé está. E é verdade. A gente discutia um tempo atrás que a gente estava na favela, num evento grande lá, que tinha muita gente sendo formada na favela em tecnologia, mas ela não conseguia chegar no trabalho, porque a favela está muito longe. E aí ela fazia faculdade de noite, então ficava difícil dela chegar para trabalhar, ir para a faculdade, voltar da faculdade para a periferia. Ela não conseguia, ela desistia do trabalho. Então, eu acho que nesse aspecto a pandemia acabou ajudando, porque permitiu, principalmente nos empregos ligados à tecnologia, que as pessoas tenham condição de trabalhar remoto. Mas nós, que somos privilegiados hoje e que estamos mais conectados até fisicamente, em locais mais acessíveis, que a gente pense como é que a gente inclui fisicamente quem está na ponta. As pessoas da periferia, a gente discutia isso numa reunião grande, até o linguajar, às vezes, é diferente. Vocês sabem do que eu estou falando. Como é que você inclui, ao invés de excluir? A gente teve casos de, às vezes, a pessoa chegar nas empresas e ter até uma discriminação porque ela tem uma gíria da onde ela mora, ali da periferia. Como é que a gente inclui? É o favelês, né? É o favelês. Pô, falar Faria Limês, tá beleza, o favelês não pode. Como é que a gente junta esse negócio? Como é que a gente ajuda e integra? Como é que a gente chega até a ponta ou traz a ponta até a gente? Então, eu acho, Amaury, que a tecnologia, pós-pandemia principalmente, com esses modelos híbridos, já foi um salto muito grande. Mas eu acho que ainda tem muito por fazer no tema de inclusão, principalmente de tecnologia, de formação dessas pessoas que estão na ponta, porque elas estão sendo formadas, né? A gente foi na favela, eu não me lembro se era na Marte ou na dos Sonhos, tinha uma sala, o dia que a gente foi num sábado, liderada ali, acho que era pela Microsoft, que tinha 30 caras, 30 pessoas ali, meninos, meninas, senhoras, senhores, trabalhando programação de computador. Cara, e assim, com um baita progresso, como é que a gente está olhando para este público? O Edu falou um negócio, deve falar até hoje, mas quando eu comecei a acompanhar o Edu lá atrás, me deu oportunidades que eu te dou falcões. Então é um pouco disso também que eu acho que é um chamamento importante para a gente que tá aqui hoje. E só, Amaury, rápido, eu acho que a empresa fica ainda melhor. Se a gente aposta em diversidade, você traz esse favelês para junto do inglês, dá uma mistura maravilhosa, sabe? Você ter pessoas que trazem background diferente. Eu acho que a gente tem que construir grandes histórias no Brasil. Eu, no fim, tenho uma ambição social de superar a pobreza e quero ser CEO da maior ONG do mundo. E vou fazer isso com o meu time nos próximos 15 a 20 anos. E significa muito. A maior ONG do mundo é a BRAC, nossa parceira, por sinal, que tem um orçamento de 1,5 bi de dólares por ano. A gente vai ser maior do que a BRAC. Eu quero fazer isso porque acho que é importante. A gente escreveu uma história de um favelado preto, que o pai era bandido, assaltante de banco. Inclusive, todos os bancos que meu pai tentou roubar hoje são meus patrocinadores. Tá aqui o Bruno Setúbal, inclusive. Uma salva de palmas de novo pro Bruno pela generosidade. Aí, ó, meu irmão. Acho que eu queria que vocês guardassem uma coisa. A gente é bom demais como brasileiro, mas a gente tem ainda uma síndrome de vira-lata gigante. Incrível pra gente é tudo que o americano faz e o europeu faz. Eu sou amigo, eu tenho doação de americano, inclusive da Mackenzie Scott, que é a ex-esposa do Jeff Bezos, nossa doadora, gigantesca por sinal. Mas gente, a gente é bom. O brasileiro é incrível. Então,
Eu não preciso me chamar Jeff Bezos nem Elon Musk para fazer alguma coisa relevante. Eu posso ter nascido pobre, preto, favelado, ter dado a volta por cima, criado o time dos times na favela, que vai colocar essa pobreza no museu. E a gente é isso, como brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que ter um orgulho danado de ser brasileiro, um orgulho danado de remar contra a maré, um orgulho danado de conseguir fazer o que a gente faz com tanto imposto, com tantos juros, com tanta inflação, e a gente de pé, fazendo uma coisa incrível como brasileiro, sabe? Então, eu lembro isso todos os dias para meu time. A gente vai muito longe, mas a gente já andou muito, a gente tem que se orgulhar muito de ter começado um negócio do zero. Tá aqui minhas sócias, Ju Machado e Ju Plaster. E eu tenho um orgulho danado disso, e acho que a gente tem que estar empoderado como brasileiros, só que querer construir histórias atípicas como brasileiros, de dar oportunidade para as pessoas de background diferente, de usar o seu cartão de visita, de usar a sua posição na cadeira que você ocupa, na empresa que você ocupa, para empoderar pessoas que nunca haviam sido escolhidas antes. Isso é uma das coisas mais incríveis e é uma demonstração de liderança. O contrário disso é uma liderança esvaída, não conectada com os desafios do século. Uma liderança autêntica, conectada com os desafios do presente, é uma liderança que constrói oportunidade para pessoas que nunca haviam tido uma antes na vida. Olha, dá pra gente ficar batendo papo aqui a tarde toda, né? Mas a gente tem alguns minutos finais. Eu queria aproveitar para a gente fazer um encaminhamento final, né? Uma última fala de vocês dois, né? Está chegando aqui no fim do painel. Então, uma pergunta para cada um deixar um recado, né? Como que a gente pode garantir a sustentabilidade de uma estratégia de erradicação da pobreza, levando em conta que se trata de uma empreitada em que governo, empresas, empreendedores sociais e as pessoas temos todos juntos, né, uma responsabilidade compartilhada nesse ecossistema. Então, queria ouvir vocês uma fala e uma consideração final. Eu vou falar primeiro porque o Edu fecha melhor, né? Ele é bom de oratória. Eu vou deixar para você o final aqui, Edu. Mas eu vejo de verdade que se a gente olhar tudo isso que o Edu falou, né? A gente olhar para frente e dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que conectando com a última fala, né, que a gente teve, que eu comentei aqui, o tema da oportunidade das pessoas, de desenvolver as pessoas, de acreditar nas pessoas e principalmente de conhecer e conectar. Eu vejo, né, os bancos falam, né, de se conectar com o cliente, de se conectar com as pessoas. Quer dizer, isso já está no DNA de todo mundo aqui. Todo mundo trabalha em serviços financeiros, vive para se conectar com o cliente. O pedido que eu vejo é para se conectar também com essas pessoas que não foram chamadas, que não tiveram essa oportunidade, porque dali vai vir muita, muita coisa boa, eu não tenho dúvida disso. Então, Edu, eu acho que a jornada é longa, dá muito trabalho, mas poucas coisas na vida eu acho que dão mais prazer do que fazer o que a gente está falando aqui, criar soluções sociais, ver as pessoas progredindo, dar oportunidade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui entende do que eu estou falando. Então, convido cada um de vocês a fazer essa reflexão que nós comentamos antes, de como é que a gente acelera dentro desse mundo nosso financeiro as soluções para tirar as pessoas da pobreza de forma que elas nunca mais voltem para isso. De novo, a pobreza não é um tema financeiro. O contrário de pobreza, como diz o Edu, é dignidade. Isso a gente tem que conseguir dar para as pessoas. Olha, eu encerro aqui dizendo que me dá um orgulho imenso da jornada que eu trilhei com a Accenture até aqui, de ver um executivo sócio falando com tanta propriedade sobre os elementos de superação da pobreza e o quanto essa empresa me ajuda nessa jornada. Eu encerro, Mauri, dizendo que a Gerando Falcões completa 12 anos essa semana. Então, Kurt, a Gerando Falcões é uma adolescente negra, vindo da favela, rebelde, com uma causa e uma missão extraordinária. Então, se eu puder dar um conselho,
eu acho que toda empresa tem que ter uma missão. Uma missão. Você pode mudar a estratégia. Olha, se a gente está lá fazendo um projeto comigo, muda para cá, a gente muda para lá, muda a diretoria, muda o modelo de reunião, né, Ju? Os formatos, squad, vai, volta, erra, fracassa, melhora de novo, toma porrada aqui, dá porrada lá também, vai pro ataque. A gente muda um monte de coisa. É uma confusão, vai, gera o caos, cria piloto, erra, capta, vai de novo. É assim a nossa vida. Mas tem uma coisa que a gente não muda. É a nossa missão. Pode mudar o Edu de CEO. Mas a nossa missão, ela é imutável. A gente existe para doar tudo de nós até o fim e vencer a pobreza. Essa é a missão. Quando está claro, você tem uma razão poderosíssima para levantar da cama, para ir até o fim, para trabalhar além. Tem anos que eu teve um funcionário meu que passou uma semana comigo, o Maurício de Nova York. Ele falou assim: nossa, ainda bem que acabou, ele estava esgotado. Eu falei: agora imagina isso por 12 anos, trabalhando 120, 110, 120 horas por semana. Mas você faz isso feliz, se divertindo, porque você tem uma missão. Então eu acho que muito das razões de burnout, de infelicidade, de tristeza, de doença, é a falta de uma missão. Quando a gente inocula uma missão dentro da sua área, dentro da sua empresa, na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, você vai fazer tudo o que você faz com muito mais alegria, muito mais feliz, porque você vai ver o resultado real chegando na ponta na vida das pessoas. Então, uma missão é a coisa mais poderosa que a gente pode ter na vida, mais do que ter um trabalho. Porque um trabalho só pode te remunerar, mas é você ter uma missão, porque uma missão te dá uma razão e te dá um legado. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Kleber. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite, estão aqui hoje conosco. Em nome da Febraban, quero agradecer a participação de vocês. Também quero agradecer o público que nos acompanhou aqui presencialmente ou de forma virtual. Estamos competindo com o Happy Hour, né? Não é pouco. E encerramos hoje o conteúdo do primeiro dia de Febraban Tech. Convidamos todos agora, né, para o Happy Hour. Tem um show bacana da Marina Aidar e, claro, para todos voltarem amanhã e quinta-feira. Obrigado, boa noite a todos.